Vamos lá. Segunda parte da nossa conversa. Estamos falando sobre apelação e nós vimos até a finalidade, né? Então, aqui tem uma pergunta exatamente para te esclarecer, né? Aquilo que eu comentei sobre só para atacar a interlocutória não agravável, eu posso apelar? Então, é a pergunta que se faz, né? Pode apelar somente para combater a decisão interlocutória não agravável? É, Aí nós vamos ter que analisar a situação. Por exemplo, se eu não concordei com aquela interlocutória, mas eu venci o processo totalmente, aí eu não vou ter interesse recursal. Então, eu não vou poder recorrer, né? Então, não tem sentido eu fazer isso. Agora, se a outra parte recorrer, aí eu posso cutucar, trabalhar com ela nas minhas contrarrazões. Então, em tese, vai ter gente que vai entender que é possível apelar somente da decisão interlocutória, desde que haja interesse recursal. Por exemplo, o juiz julgou parcialmente procedente e eu não tenho interesse de recorrer do valor da sentença. Para mim tá bom, mas eu continuo não concordando. Mas ainda assim, na prática, isso é meio sem sentido. Se eu estou satisfeito com aquilo que o juiz me deu, para que eu vou recorrer só por causa de uma interlocutória que nem tem significância no processo, se for ver? Então não tem muito sentido fazer isso. Mas na teoria, a pessoa gosta de ficar causando, fica à vontade. Então, não que haja uma proibição para isso, mas é muito mais viável e interessante que ela seja um capítulo das minhas razões de apelação, se eu sou o apelante, ou então um capítulo das minhas contrarrazões de apelação, se eu sou o apelado. Isso tem mais lógica, sabe, dentro dessa estrutura. Qual é o prazo para recorrer? O prazo é de 15 dias. Então, a parte insatisfeita com a sentença, ela tem 15 dias para recorrer. Lembra que este prazo será contado da informação de intimação da parte. Não podemos nos esquecer que ela pode ser apresentada em forma adesiva. Falamos do recurso adesivo ontem. Então, lembra? Adesivo, forma adesiva. Tem que ter sucumbência recíproca. Lembra da sucumbência recíproca? O que é sucumbência recíproca recursal? É quando o autor perde um pouquinho, o réu perde um pouquinho, ou um pocão. Mas os dois perdem e ganham reciprocamente. Isso é sucumbência recíproca. Havendo sucumbência recíproca recursal, é possível apelação adesiva. E quando que essa apelação adesiva vai acontecer? Lembra? É uma segunda chance. Então, no prazo para a defesa, para as contrarrazões, o recorrido poderá, além de apresentar a sua defesa, apelar adesivamente. Não podemos nos esquecer de tudo aquilo que foi falado ontem. Ele vai poder apelar adesivamente, mas a apelação adesiva ela está subordinada à apelação principal, ela é acessória. Então, se a apelação principal não for sequer aceita, então a apelação adesiva morre também. Então, temos todas as consequências da adesividade que nós já conversamos, tá? Então, na hipótese de sucumbência recíproca, eu tenho a possibilidade do recurso adesivo. E aqui, ó, eu acabei de falar, o recurso principal não for conhecido, a forma adesiva também não será conhecida. O prazo de 15 dias, dias úteis, é a regra do 219. Não podemos nos esquecer daquelas pessoas que têm prazo em dobro, que é o caso do Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria Pública, a Advocacia Pública em geral tem prazo em dobro. E também litisconsortes com procuradores distintos de escritórios distintos também tem prazo em dobro. Mas aqui você tem que acrescentar uma ressalva. Desde que o processo seja físico. Se o processo for virtual, não há prazo em dobro para litisconsorte com procuradores distintos e escritórios distintos. Então, essa é uma ressalva que não está no material e não está no material de propósito. A gente vê quem assiste a aula, né? Então, litisconsorte com procurador distinto e escritório distinto tem prazo em dobro desde que o processo seja físico. Se for virtual, não tem essa contagem. E temos a súmula 641, né? Se um dos litisconsortes sucumbiu, no sentido de perdeu e não tem interesse para recorrer, já renunciou, o prazo vai ser normal.
Bom, o prazo em dobro não é só para recorrer, também é para contrarrazoar, tá? Então, a defesa também é em dobro. Na verdade, essas pessoas que foram mencionadas têm prazo em dobro para tudo aquilo que forem praticar no processo. Juízo de admissibilidade. O que é juízo de admissibilidade? É a análise se o recurso é inicialmente aceito ou não. A gente tem que entender, pessoal, o seguinte: quando um recurso ele é interposto, ele passa por uma primeira análise, que é a chamada juízo de admissibilidade, que é para verificar se ele é minimamente pertinente, se está no prazo correto, se as peças obrigatórias estão apresentadas, se foi pago custa, para verificar esses aspectos formais. Se ele está todo bonitinho, ele é recebido. Quando a parte diz recebo o recurso, nós temos a admissibilidade recursal, por meio da sua aceitação. O recurso ele é aceito. Isso não significa que ele deu certo, tá? Porque aí ele pode ser aceito, recebido e desprovido, tá? Então vamos anotar isso aqui. Aceitação ou não aceitação diz respeito ao juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Agora, dar provimento ou negar provimento, também pode ser chamado de desprovido, julgo desprovido, está relacionado com o julgamento do recurso, se a parte tem razão ou não. Então, eu posso ter um recurso do tipo aceito o recurso, mas conheço do recurso, às vezes eles falam assim, conheço do recurso. Recurso conhecido, o que é recurso conhecido? É recurso admitido. Então, o termo conhecido, recurso conhecido é recurso admitido. Recurso conhecido, porém desprovido. Ou seja, ele estava tudo certo formalmente, mas não tem cabimento que você está falando. Como se ele estivesse julgando improcedente o recurso. Nós temos uma nomenclatura diferenciada. Antigamente, haviam 2 juízos de admissibilidade. Haviam dois momentos em que se fazia admissibilidade na apelação. Ela era feita aqui em primeiro grau e também no TJ, no tribunal. Hoje, só existe um juízo de admissibilidade, que é feita lá no tribunal. Então, é o tribunal que vai fazer a admissibilidade. Mas a apelação é interposta onde? Em primeiro grau. Olha o que fala o 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Então, as suas razões de apelação, elas serão interpostas no juízo de primeiro grau e não no tribunal. E o que tem que ter essa petição de razão de apelação, né? Nome, qualificação das partes, exposição, aqui é como se fosse um 319, sabe? Você vai usar o 319 e também o 1010. Então, nome, qualificação das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Tá? Ou então, um pedido de nulidade, de invalidação da decisão, se for erro de procedimento. Interpus as razões de apelação em primeiro grau, o juiz de primeiro grau vai intimar a outra parte para apresentar as suas contrarrazões. Em 15 dias, tudo 15 dias. Tudo isso em primeiro grau. E se o apelado, né, ao contrarrazoar, também apresenta apelação adesiva? Aí tem que intimar a outra parte para contrarrazoar a apelação adesiva. Vira um circo, mas é isso mesmo. Aí vem o parágrafo 3º. E olha o que fala o parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
Isso, você precisa colocar asterisco, né? Você sabe que é asterisco. Então, juiz de primeiro grau não faz admissibilidade de apelação. Ela é feita só no tribunal. E aí, o juiz de primeiro grau só serve para recolher razão de recurso e contra-razão, só serve para isso. Todo mundo apresentou? Ou passou o prazo e não houve defesa, enfim, aí ele envia o processo para o tribunal. E aí o processo é remetido, enviado ao tribunal. E aí é o tribunal, por meio do relator, a gente já comentou como que vai acontecer isso, é ele que vai analisar a admissibilidade. Tá? Então, um resuminho aqui. A apelação é interposta no juízo AQUO, que é o juízo de primeiro grau. O juízo de admissibilidade será feito no juízo ADQUEM, que é o tribunal. O juízo AQUO não exerce juízo de admissibilidade. A gente está desenhadinho, por favor. Mas você tem toda a liberdade para me perguntar e para não ter entendido, não tem problema nenhum. Mas eu estou tentando, de verdade, ser o mais objetivo possível e tentando simplificar ao máximo dentro das nossas possibilidades. E se acontecer do juiz de primeiro grau simplesmente ignorar o CPC e fazer juízo de admissibilidade e negar o seu recurso, interpus em primeiro grau, o juiz de primeiro grau faz a admissibilidade e nega. Fala, não recebo o seu recurso porque ele está intempestivo. Não é Vossa Excelência que tem que falar isso. Primeiramente, você pode até fazer um embargo de declaração, tentar falar isso está esquisito, porque não é isso que a lei fala e tal. Mas se ele bater o pé e falar não aceito, você vai ter que fazer reclamação. Reclamação é um procedimento que a gente vai chamar diante de um desrespeito à norma jurídica, ela vai ser feita direto no STF. Você vai direto para o STF, é uma ação de competência originária do STF. Tá? Bom, estamos caminhando, qualquer coisa você me chama aí, tá bom? E se não der tempo de falar toda a apelação hoje, também não estou preocupado com isso, não. O importante é que você entenda. Efeitos. E aí nós temos o 1013. Né? O 1013 vai falar sobre efeito devolutivo. E aí diz diz o 1013 falando sobre efeito devolutivo. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Já comentamos sobre essa nomenclatura, né? O devolver. Nunca foi do tribunal, aí fala assim devolver. É uma coisa esquisita, mas fazer o quê? Paciência, né? A apelação vai entregar para o tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Aí, o que vai ser entregado para o tribunal? Toda a matéria impugnada. O tribunal está autorizado a analisar tudo aquilo que foi objeto do recurso, seja da sentença, seja uma interlocutória não agravável. Então, ele está autorizado a toda a matéria que foi suscitada. Aqui eu peço que vocês deem um destaque para o parágrafo 3º, que diz o seguinte: se o processo estiver em condições de julgamento, de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando. Aqui nós temos 4 hipóteses em que o tribunal, ao reformar a sentença, ou a anular a sentença, ele deve decidir. Tá? Então, por exemplo, ao inciso 2, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Porque qual que é a regra, pessoal? Se é um erro de julgamento, o tribunal reforma. E ao reformar, ele muda a sentença e ele profere ali uma decisão. Se é um erro de procedimento, o tribunal invalida a sentença. E o efeito dessa invalidação é devolver o processo para o juiz julgar de novo, para o juiz de primeiro grau julgar de novo. Aqui no parágrafo 3º, nós temos a chamada teoria da causa madura. O que significa isso, teoria da causa madura? Se o tribunal, diante de algumas situações, das situações do parágrafo 3º, entender que o processo encontra-se maduro para julgamento de mérito, para enfrentamento do pedido, então ele pode julgar. Ele está autorizado a julgar. Por exemplo, no inciso 1, reformar sentença fundada no 485. O que é o 485? É extinção sem resolução de mérito.
O juiz entendeu que a parte abandonou o processo, por exemplo. E aí a parte recorre porque fala, eu não abandonei. Não, você está errado. E aí o tribunal pode reconhecer que não abandonou e o processo volta para dar seguimento, porque o juiz matou o processo logo de cara. Mas se o tribunal lá em cima, lá em Curitiba, perceber, não, mas esse processo já pode ter uma sentença de mérito. Ele, além de invalidar a sentença do juiz de primeiro grau, ele já profere uma sentença em cima daquela. Uma sentença não, um acórdão ou uma decisão monocrática em cima daquela. Tá? Nulidade. Se ele achar que o processo já está pronto, todos os elementos de prova já existem, dá para produzir ali uma sentença, ele faz uma sentença de mérito, desconsiderando a nulidade. Então, viu que tem uma omissão do juiz. Então, em vez de mandar o juiz suprir a omissão, ele mesmo supre a omissão e resolve o problema. Ou 4, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Lembra que a gente comentou que a sentença tem 3 pontos? Relatório, fundamentação e parte decisória. Se a sentença não está fundamentada e eu recorro por causa disso, o tribunal anula a sentença não fundamentada. Manda o juiz julgar de novo, mas se ele achar que o processo encontra-se maduro, por isso teoria da causa madura, o próprio tribunal pode proferir a decisão de mérito, sem nenhuma dificuldade. Bom, enfim, efeito suspensivo. A 1012 coloca a apelação como o único recurso que tem efeito suspensivo em regra, né? Então, a apelação, via de regra, tem efeito suspensivo automático. E é o que fala o 1012. O caput diz, a apelação terá efeito suspensivo. Então, não se produz ato algum no processo enquanto a apelação não for julgada. Só que nós precisamos aprofundar essa discussão. Olha o que diz o parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que. E aí nós temos 6 hipóteses. Preste atenção no tio. Nessas 6 hipóteses, a apelação não tem efeito suspensivo automático. Certo? Então, vamos lá, regra. Na regra, a apelação tem duplo efeito. Ela tem efeito devolutivo e efeito suspensivo, independentemente da parte requerer. É automático. Mas nós temos uma ressalva. O parágrafo 1º do artigo 1012 deixa isso muito claro. Nas 6 hipóteses de ação previstas nos incisos do parágrafo 1º do 1012, a apelação será recebida somente no efeito devolutivo. Não haverá efeito suspensivo automático. Ok? Então, aí é só devolutivo. Cuidado que isso despenca em prova, tá? Não estou falando minha, não. Estou falando prova de maneira ampla. Tá. Mas isso, presta atenção, criaturinha do meu coração. Isso significa que esses processos, por exemplo, que condena a pagar alimento, não possa ter efeito suspensivo? Na verdade, não. Eu posso ter efeito suspensivo em qualquer uma dessas 6 hipóteses. O que eu estou dizendo para vocês é que não vai ser efeito suspensivo automático, pela mera interposição. Se a parte entende, o apelante, que se não suspender, ele vai ter grande prejuízo, ele tem que formular esse pedido. E aí vem o parágrafo 3º. Ele fala assim, olha, o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento. É uma petição que é dirigida ao próprio tribunal. E aí o tribunal vai analisar se vai conceder efeito suspensivo nessas hipóteses ou não. Então, entenda, fora dessas 6 hipóteses, a apelação sempre vai ter efeito suspensivo, além do devolutivo. O que eu estou dizendo é que nessas 6 hipóteses, ela não vai ter efeito suspensivo automático, mas ele pode ser requerido e será requerido no tribunal. Tem aqui uma pergunta do André Guilherme. Professor, qual doutrina no livro de processo civil você recomenda para aprender e saber tudo de processo? Nulidades, procedimentos. André, vamos lá. Você está mais preocupado com a parte inicial? Só para eu entender. Porque essa questão de nulidade, procedimento é a parte mais do começo, que é onde a gente estuda a teoria geral do processo e processo de conhecimento, basicamente.
A minha sugestão, André, é sempre no mesmo sentido. É que você, por exemplo, acesse a biblioteca virtual e procure livros de processo civil e veja qual leitura te agrada mais. Porque vai ter livros que são mais fáceis para algumas pessoas, mas mais difíceis para outras. Mas tem um livro que eu particularmente acho ele bem interessante. Na verdade, alguns, porque entendo que eles aglutinam bem essa questão da teoria com não ser tão raso e tal. Então, um deles é o livro do Medina, do José Miguel Garcia Medina. Qual que é a vantagem do livro do Medina? Eu estou com ele ali, mas o problema é que não vai estar mais daquela cor. É aquele segundo ali, o grossão. Qual que é a vantagem do livro do Medina? Ele é um volume só. Então, é um volume só com todo o processo civil. Então, acaba sendo mais econômico de adquirir, bem mais econômico, sabe? Porque outros livros de processo, aí são vários volumes, e é perigoso você pagar no valor, você vai pagar no do Medina, você vai pagar só em um volume. Então, eu gosto muito desse livro do Medina, porque eu acho que ele, além de ser condensado, ele é um livro bom. Ele trabalha muito bem com a disciplina e gosto do Medina enquanto professor, enquanto indivíduo, é uma pessoa muito querida. Mas tem um outro livro também, então vou colocar aqui os nomes, tá? José Miguel Garcia Medina. O nome do livro dele é Curso de Processo Civil Moderno, Direito Processual Civil Moderno. Direito Processual Civil Moderno. Tá? Aí tem um outro que vocês sabem, principalmente quem já foi meu aluno lá atrás, sabe do meu problema com aqueles livros daquela coleção esquematizada. Mas o de processo civil, daquele processo, daquele curso esquematizado lá do Lenza, é bom. Então tem lá, eu não lembro se é manual de direito processual civil esquematizado ou curso de direito processual civil esquematizado. Tem que fuçar. Então vou colocar direito processual civil esquematizado. Ele é do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. É bem bacana o livro dele. Aí o Marcos Vinícius, ele tem o curso dele mesmo, que daí não faz parte da coletânea dos esquematizados, que daí é curso de processo civil, são vários volumes, é excelente. E aí tem o esquematizado do Marcos Vinícius, se eu não me engano, são 2 volumes. E não é muito barato. Mas é bacana, porque é simples, sabe? É uma leitura bem tranquila, ele faz uns esquemas, eu acho que ele tem uma didática bem legal para apresentar o conteúdo. Então, eu acho que, assim, considerando o que me foi passado, uma ou outra dificuldade em relação principalmente a essa parte mais inicial, são dois bons livros. E aí vai a critério de vocês observar. Eu não sei se tem na biblioteca online, tá? Mas acho que vale a pena dar uma conferida, dar uma olhada. Beleza, André? O professor, você enviou ele aí? Não Eu apareceu no bate-papo aqui? coloquei no chat, os nomes. Não apareceu aqui não, pelo menos para mim, né? Ei, que ótimo, eu respondi no privado só para o André. O André acabou de postar. Por Beleza, alguma obrigado. razão. E obrigado por avisar. Isso mesmo. Obrigado, André, por colocar aí. Tá? Mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa parte mais geral, me manda mensagem. Não tem problema. Me manda mensagem, eu te mando um áudio explicando, tento facilitar isso para vocês, tá? Porque é muito importante vocês entenderem isso. Eu entendo que às vezes pode não ter despertado, até por uma experiência que talvez não tenha sido a melhor possível, não ter despertado interesse em torno do processo. Isso acontece. Mas é uma disciplina muito bacana, porque é uma disciplina inteligente, sabe? O que eu acho legal, acho massa no processo é isso. Parece que é uma disciplina pensante. Então é louco demais quando você percebe o processo e você entende, olha para aquilo e aquilo te faz sentido, sabe? É muito legal.
E então é bacana, eu quero muito que vocês tenham esse tipo de sensação. E naquilo que eu puder ajudar para facilitar a vida de vocês, vocês podem contar comigo. Então, não é a matéria do TIS, não interessa, me manda pergunta. Me manda de manhã, à tarde, a hora que dá, eu sempre respondo, nunca deixo sem responder. E aí te mando uma explicação, te oriento, te indico alguma coisa para ser lido, tá? Não tenha receio. Então, voltando aqui, sobre a questão do efeito suspensivo. Efeito suspensivo em regra, automático. Nas hipóteses do parágrafo 1º, é possível o efeito suspensivo, mas ele terá que ser pleiteado, ele terá que ser requerido pela parte. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, posso ter efeito suspensivo nessas 6 hipóteses, mas para isso vai ter que ser pleiteado, e vai ser pleiteado para o tribunal ou para o relator. Ok. Bom, efeito regressivo. É possível efeito regressivo na apelação? Temos a possibilidade de efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? Inclusive, foi questão de prova, né? Efeito regressivo é o efeito de retratação. O próprio juiz que proferiu a decisão se retratar. Sim, o efeito regressivo é possível em casos. Então, o artigo 485 coloca a possibilidade de retratação quando o juiz julga sem resolução de mérito. Então, o juiz proferiu uma sentença sem resolução de mérito, conforme o 485. Ao ter uma apelação, ele poderá se retratar, desfazer a sentença. Ele anula a própria sentença. Temos também o artigo 332, né? Que o 332 fala da improcedência liminar do pedido. Se houver recurso em face de uma improcedência liminar do pedido, o juiz também poderá se retratar. Sentenças no caso do ECA. As sentenças do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, da Vara da Infância, elas também podem ser objeto de retratação. Então, em alguns casos, o efeito regressivo é possível. Não é a regra, mas em alguns casos ele é possível sim. Olha o que diz o 485, parágrafo 7º. Interposta a apelação em qualquer caso que trata os incisos desse artigo, ou seja, em qualquer extinção sem resolução de mérito, sem julgamento de mérito, o juiz terá 5 dias para se retratar. E aqui o 332 fala de situações em que o juiz pode imediatamente julgar improcedente o pedido. O que é esse 332? A princípio, essas hipóteses do 332, a teoria da causa madura a gente já falou. As hipóteses do 332, elas são estudadas lá na parte geral, mas vamos relembrar isso aqui. Nós temos uma previsão no CPC que diz assim: nas causas que dispensem a fase instrutória. Estou vendo o caput do 332 com vocês. O que é isso? Causa que dispense a fase instrutória. É causa que a prova é exclusivamente de direito, ou que a questão fática já está na documentação. Então, eu não preciso de instrução, eu não preciso ter fase de produção de provas. É suficiente aquilo que está na inicial. O juiz, independente da citação do réu, o réu, nesse caso, não vai nem ficar sabendo que teve um processo contra ele, julgará liminarmente improcedente. O que é esse julgará liminarmente improcedente? É quando o juiz está autorizado, isso é julgamento de mérito, porque o termo é improcedente. Ele está dizendo que o autor não tem razão, que ele não tem direito, ele faz isso de maneira imediata. É assim, chega a petição inicial, ele já mata o processo com resolução de mérito. Isso é o 332. Ele julga liminarmente improcedente em quais situações? E aqui nós temos 4 hipóteses, que é quando, por exemplo, o pedido do autor contraria a súmula do STF ou do STJ. Hoje, nós temos uma regra no CPC de que os precedentes devem ser respeitados. Então, nós temos que nos atentar à figura dos precedentes, que são aquelas situações onde eu tenho um entendimento consolidado no tribunal. O entendimento do tribunal tem que ser respeitado, é uma questão de hierarquia. Então, se o pedido do autor contraria uma súmula do STF, ele não pode seguir. Ele já tem que ser morto na hora. E aí nós temos uma outra hipótese, acórdão proferido pelo STF em julgamento repetitivo, enfim, várias situações em que o juiz está autorizado a imediatamente julgar improcedente. Aí vem o parágrafo 3º, interposta a apelação,
o juiz poderá se retratar em 5 dias. Tá? E aí vem parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. E se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar as contrarrazões. Para o réu se defender em relação ao próprio recurso. Tá? Essa parte final a gente já comentou. A questão da teoria da causa madura, que é o 1013, lá no seu parágrafo 3º. Vamos aqui para a gente fechar, temos 7 minutos aqui ainda, eu sei que a gente já está no horário final da aula, mas só para a gente fechar a questão da apelação. Vamos ao organograma. Como que ele funciona? Depois de analisarmos toda a teoria. Protocola-se o recurso contra a sentença. Artigo 1009. Então, a minha apelação, ela nasce pela minha petição de interposição. E junto eu tenho a interposição e as razões do recurso de apelação. É a maneira como eu vou interpor a apelação. Eu posso atacar a sentença ou ainda uma interlocutória não agravável. Já vimos sobre isso. Qual é o prazo? 15 dias após a sentença, após a intimação da sentença. Onde eu interponho essa apelação? Em primeiro grau, para o juiz que proferiu a decisão. Esse juiz faz juízo de admissibilidade? Não. Ele só recebe a minha apelação. Ele fica quietinho. Quietinho no sentido de dizer o que ele acha disso. Ele recebe a minha petição de apelação interposta, vai intimar o apelado para contrarrazoar em 15 dias. Certo? E aí o apelado vai se defender, apresentar as suas contrarrazões em 15 dias. Ao se defender, podem acontecer 3 coisas. Ele pode, no prazo de 15 dias, protocolar a apelação adesiva, se ocorrer sucumbência recíproca, e aí, se ele protocolar a apelação adesiva, a outra parte vai ser intimada para apresentar contrarrazões à apelação adesiva, também em 15 dias, e depois envia para o tribunal. Remete para o tribunal. Ele apresenta só a contrarrazão, normal. Apresentou só a contrarrazão, do parágrafo 2º do 1010, vai ser enviado para o tribunal. O juiz de primeiro grau reúne as 2 peças e manda o processo inteiro para o tribunal. Agora, ele apresentou a contrarrazão como uma interlocutória, com uma decisão interlocutória não agravável. Lembra que eu disse que a interlocutória não agravável ela pode aparecer nas razões ou nas contrarrazões? Se foi o apelado que apresentou a interlocutória não agravável, aí o apelante vai ter oportunidade para se manifestar só sobre essa interlocutória. Então, aqui eu tenho a petição de interposição do apelante, as contrarrazões do apelado em 15 dias, e aí, nessas contrarrazões, ele apresentou a interlocutória não agravável. Questionou ela aqui, apareceu aqui. O autor não pode ser pego de surpresa, o apelante. E aí, o apelante vai ter 15 dias para falar especificamente sobre essa interlocutória. Após essas 3 situações, vai enviar para o tribunal. E aí, o processo sobe junto com o recurso para o tribunal. Chegou no tribunal, o que vai acontecer? Chegando no tribunal, o processo vai para uma Câmara Civil, que são os órgãos de organização. E o julgamento, se for no Paraná, ele é composto por 3 desembargadores. Lembrando que dos 3, um será o relator, por sorteio. Relator é o responsável por relatar esse julgamento, por conduzir essa apelação, fazer o relatório, que é um resumo de todo o processo, e proferir o seu voto. Só que nós temos algumas situações que está lá no artigo 932, que eu peço que você leia depois. O artigo 932, inciso 3, 4 e 5, ele fala de situações em que o relator pode julgar sozinho. Então, aqui, pessoal, a gente tem a chamada decisão monocrática. O processo chegou no tribunal, está nas mãos do relator. O relator viu que é uma das situações do 932, ele pode julgar sozinho. E aqui teremos a decisão monocrática. Se não for hipótese do 932, 3, 4 e 5, então o relator vai elaborar o seu voto, fazer o seu julgamento e vai submeter o seu julgamento para os outros 2 desembargadores, que vão votar junto com ele ou contra ele. Se os 2 votarem junto com ele, será um julgamento unânime. Se os 2 forem contrários a ele, porque é sempre número ímpar, não será unânime, será 2 contra 1.
E aí vai ter o revisor, que é a pessoa responsável por fazer o voto contrário ao voto do relator, se ele discordar. E aqui a gente tem o julgamento da apelação. A apelação será julgada ou por decisão monocrática, no 932, ou por acórdão, que é o mais normal, que é o mais comum, aqui no 1011. Tudo bem? Vivo? Alexandre? Tô vivo, professor. Entendeu? Sim. Tá. André Guilherme, diga, André. Você liberou o microfone sem querer. Isabela, tá entendendo? Sim, professor. Aqui sim, firme, hein? Não. Tem certeza? Sim, Catão, estou entendendo. É isso aí. Robson. Não sei nem se a criatura está assistindo a aula, né? Bom, dê uma olhada, dá uma revisada nisso tudo. Semana que vem a gente volta a conversar. E, a princípio, semana que vem a gente vai falar sobre agravo. Mas tragam as dúvidas, tá? Me mandem as suas perguntas, beleza? Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Bom resto de semana, bom final de semana. Se você verificou lá as suas notas e teve algum problema, me manda mensagem. Nos vemos semana que vem. Até. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.